E mesmo após a onda de críticas, Eduardo Bolsonaro admitiu: pode votar em Tarcísio para presidente em 2026. Ainda nos Estados Unidos, o deputado reforçou que apoiar o governador paulista seria uma opção anti-Lula. Ele concedeu uma entrevista ao Grupo Folha e disse que as diferenças com Tarcísio, ele elencou algumas delas, mas ressaltou: onde Lula estiver de um lado, eu estarei de outro. Se Tarcísio for este candidato, a gente vai acabar se falando. Sim, Tarcísio de Freitas. Eduardo já fez algumas críticas públicas ao governador, mas desde que o pai, Jair Bolsonaro, foi preso, ele vem aliviando o discurso. Enquanto Tarcísio voltou a fazer aceno à família e gestos de lealdade ao ex-presidente. Enfim, as idas e vindas, as muitas declarações de Eduardo Bolsonaro em relação a Tarcísio de Freitas. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota ao vivo conectado com a gente e é quase uma novela, Cada dia um novo capítulo. Algumas declarações que não se encaixam, mas no final das contas a gente consegue compreender que há um entendimento do próprio Eduardo Bolsonaro que, se a figura que vai disputar a presidência contra o atual presidente for Tarcísio, se os partidos escolherem Tarcísio, ele vai embarcar nessa também, Mota? Bem-vindo. Me parece claro isso, Caniato. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Os veículos de mídia fazem perguntas a Eduardo e ele responde. Eu não vejo nesses comentários nenhum significado maior. Eduardo tem as suas opiniões, é bom que ele as tenha. Qualquer pessoa pode ter uma opinião. Tudo indica que, neste momento, a candidatura de Tarcísio de Freitas é a mais viável de todas. Especialmente se for verdade a especulação de que Romeu Zema estaria muito cotado para ser o seu vice. Tarcísio e Zema combinam inúmeras qualidades raras na política brasileira, principalmente competência e prudência. Se Tarcísio quiser ser candidato e tiver o apoio de Jair Bolsonaro, ele provavelmente terá o apoio de todos os políticos e partidos que não são de esquerda. É isso, as análises sobre o que disse Eduardo Bolsonaro. Vamos chamar o Luiz Felipe Dávila ao vivo também com a gente. Dávila, excelente noite a você. Essa fala de Eduardo Bolsonaro concedeu entrevista ao Grupo Folha, dizendo que poderia votar em Tarcísio de Freitas. Ele é uma opção de voto anti-Lula. É um estica e puxa, um morde-a-sopra. Mas no final das contas parece que Eduardo acaba se alinhando àqueles que defendem Tarcísio de Freitas. O que pode mudar esse posicionamento de Eduardo? A posição do próprio pai? Quando Jair Bolsonaro decidir, talvez Eduardo seja mais convicto nas suas posturas? Boa noite, Caniato, Mota, Palumbo e a nossa querida audiência. É uma atitude de bom senso de Eduardo Bolsonaro ao descobrir afinidades com Tarcísio, ao invés de continuar explorando as coisas que os dividem. É importante ter posição na política, mas o mais importante é saber os pontos de convergência, aquilo que nos une. E ao descobrir pontos de convergência, só fortalece a tese de uma direita competitiva e capaz de ganhar a eleição em 2026 e tirar PT e Lula do poder. Este é o objetivo que eu sempre enfatizei aqui no programa, que a direita tinha que ter um único objetivo: tirar PT e Lula do poder em 2026. E foi exatamente o que o deputado Eduardo Bolsonaro falou. E é isso mesmo, estamos todos juntos nesta missão de termos uma candidatura competitiva, disputar a eleição, vencer no voto e tirar PT e Lula do poder. Porque só assim o Brasil vai se livrar de um pesadelo que levou o país ao buraco, com hoje a maior dívida pública, a segunda maior taxa de juros no mundo, e um Brasil que a economia de mercado não existe mais. Só existe um Estado que cada vez mais suga dinheiro do bolso daqueles que trabalham, produzem e empreendem. Nenhum país enriquece punindo
aqueles que trabalham, empreendem e investem. Por isso, só tem um jeito de reverter isso: é a vitória de um candidato da direita no próximo ano. E essa vitória só virá quando houver este objetivo em comum sendo perseguido por todo mundo, não importa se é liberal ou conservador. É assim que nós vamos construir uma candidatura competitiva. E se vier Romeu Zema, é a melhor versão da política café com leite. Pois é, deixa eu chamar também o delegado Palumbo de volta aqui em Os Pingos nos Is. Delegado, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Em alguns momentos, Eduardo Bolsonaro transparece que não estaria convencido de que Tarcísio seria uma boa opção ou a melhor opção para enfrentar Lula em 2026. Mas agora parece que ele começa a flexibilizar. Disse, inclusive, que pode apoiar Tarcísio de Freitas nesse voto anti-Lula. O que devemos considerar? Bem-vindo. Casa dividida não prospera. Boa noite, Caniato, Mota, Dávila e amigos da Jovem Pan. Se a direita quiser retomar o poder, retomar ao maior cargo da República Federativa, que é o cargo de presidente, não pode dividir, não é a hora de dividir. Pode até fazer críticas, mas críticas construtivas, que tenham algum tipo de embasamento, jamais críticas de âmbito pessoal. Bolsonaro, mesmo preso, continua sendo a maior liderança da direita, e isso é inegável. Ninguém pode se esquecer disso. Ele tem um poder de transferência de voto absurda, mesmo sem poder se comunicar com ninguém, exceto com poucos familiares e seus advogados, mas creio que no momento oportuno, que ele achar oportuno, ele vai dizer: o meu candidato é fulano de tal. Claro que o Tarcísio tem grandes chances, mas sem o apoio de Bolsonaro, que aliás fez ele como governador, ninguém conhecia o Tarcísio de Freitas aqui no estado de São Paulo, eu acho que fica um pouco inviável. Então o Tarcísio tem que contar com o apoio da família Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é importante nessa construção e eu acho que ele já entendeu que não adianta agora ficar brigando, fazendo críticas o tempo todo e esperar que a palavra, né, do seu pai, do Jair Bolsonaro, seja transmitida da forma de algum de seus filhos ou da própria esposa, da Michelle Bolsonaro, para dizer que o candidato dele é fulano de tal. Se Michelle vier a público, ou mesmo o Carlos, ou Flávio vier a público, falar: o candidato do meu pai é fulano de tal. É lógico que ele já vai ter uma parcela gigantesca de votos aí no Brasil, né? Não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, porque o Bolsonaro, gostando ou não, ele é uma potência de votos. Haja vista a quantidade de deputados, senadores, próprio governador aqui do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que não é paulista, não é paulistano, se elegeu bem, ninguém acreditava que ele seria eleito, mas numa construção política, Bolsonaro acreditou no Tarcísio. Eu acho que foi o único que acreditou, né, que colocou fé, vestiu a camisa dele, fez campanha para ele, e hoje é um governador com uma popularidade lá em cima e tem grandes chances. Mas, repito, a gente tem que esperar aí à vontade, né, as palavras de Jair Bolsonaro, que pode vir através de seus filhos ou da sua esposa Michelle Bolsonaro. É interessante essas projeções. Agora, Mota, e se Jair Bolsonaro não ungir Tarcísio de Freitas, se o escolhido não for Tarcísio, e aí? Porque me parece que o cenário que todos acabam desenhando é que, em dado momento, haverá esse encontro entre Tarcísio e Jair Bolsonaro, ele formaliza o apoio, aí uma coletiva, os filhos, Tarcísio de Freitas, Valdemar, todos anunciando: o escolhido é Tarcísio, a partir de agora vamos trabalhar em torno dessa candidatura. Isso não acontecer isso. Se Jair Bolsonaro disser: não, Tarcísio, eu gostaria que você estivesse com a gente, mas o candidato será Flávio Bolsonaro. E aí? E aí, Tarcísio tem uma reeleição absolutamente garantida em São Paulo. Se isso viesse a acontecer, Tarcísio iria para um segundo mandato como governador de São Paulo e 4 anos depois, aí a gente teria que olhar para ver o que sobrou do Brasil, para tentar especular sobre o cenário. Eu acho essa possibilidade remota, Caniato. A gente sempre fica aqui tentando ler a sorte nas folhas de chá, tentando adivinhar o que está acontecendo. Mas
por todas as indicações que eu consigo enxergar, essa escolha já foi feita há muito tempo. Ela só não foi ainda formalizada porque, na minha opinião e de algumas pessoas, não há vantagem nenhuma em formalizar isso agora. Absolutamente nenhuma. E não é uma coisa ruim essa especulação sobre outros nomes. Isso tira a pressão de cima de Tarcísio de Freitas. Só quem já foi candidato a algum cargo sabe a pressão que sofre. Você, quando tem o seu nome potencialmente lançado para alguma coisa, mesmo que seja a especulação mais remota, só aquele perfume do poder que começa a exalar de você, isso atrai todo tipo de pressão, boa e ruim. É uma situação muito difícil, especialmente para alguém que tem um Estado para administrar, especialmente na situação em que o Brasil se encontra hoje, onde coisas que a gente achava que eram absolutamente garantidas e sólidas, elas se desmancham no ar. Então, esse cenário que você levantou, Caniato, é intrigante. Vale a pena a gente especular sobre isso. O que aconteceria se o candidato não fosse Tarcísio de Freitas? Eu me arrisco a dizer que Tarcísio seguiria a sua vida, seguiria o seu caminho. Agora, o que aconteceria com o Brasil, eu não sei dizer. Dá para fazer esse exercício, Dávila? Tarcísio disputaria a reeleição por São Paulo ou embarcaria no projeto do Centrão sem o aval de Bolsonaro? Renato, ao meu ver, temos dois cenários a trabalhar. O primeiro é Tarcísio sendo candidato, unindo a direita e aí trabalhando para ser mais conhecido nacionalmente. E aí eu discordo do meu amigo Mota. Eu acho que tem que anunciar a candidatura o mais rápido possível. Porque quem está na política vai tomar tomate de qualquer jeito. Se sair 3 meses antes ou 1 mês antes da eleição. Então, tem que sair antes para começar a andar pelo Brasil, se tornar mais conhecido. Esse é o grande desafio de Tarcísio. Tarcísio tem apenas 2% de pesquisa espontânea. A gente sabe que ele é o candidato. E mesmo assim, na espontânea, ele, na pesquisa geral, ele já está com 20%. Então, se ele se tornar mais conhecido, a chance dele só aumenta. Então, eu acho que tem que anunciar o mais rápido possível, começar a caravana pelo Brasil afora. Aliás, é o exemplo do Lula, né? O Lula vive em caravana eleitoral há 20 anos, não sai nunca da caravana, né? Nem quando está no governo. Então, esse é o perfil. Nunca deixa de fazer campanha. Campanha 24 horas, 7 dias da semana, todos os dias. É assim que ele faz. Governar não governa nunca, nenhum dia, mas campanha todo dia. E isso faz com que ele seja a pessoa mais conhecida. Então, esse é o primeiro grande desafio de Tarcísio. Se tornar mais conhecido, começar a andar pelo Brasil e começar a falar das pautas importantes da direita. Que a gente quer bandido na cadeia, que a gente quer uma economia de mercado funcionando, que a gente vai governar para o Brasil que produz, investe e trabalha, e não para esse Brasil que vive do cheque especial do governo. É isso que ele tem que sair falando. Então, muito importante que essa candidatura aconteça. O segundo cenário é Tarcísio, por algum motivo, não vai sair candidato a presidente da República. Aí nós temos que ter o que eu chamo da estratégia Chile, lançar o maior número de nomes possíveis, justamente para ter no agregado o maior número de votos e provocar um segundo turno, e aí no segundo turno a direita deve ganhar. Mas aí nós não podemos ter 3, 4 candidatos, porque aí a soma desses votos, se um dos candidatos não decola, é dar eleição para o Lula. Então, aí nós temos que ter vários candidatos. Então, ou nós temos o cenário Chile, vários candidatos de direita disputando a eleição e se unindo no segundo turno, ou o cenário da União, que é Tarcísio de Freitas como candidato. E aí os outros candidatos se unem em torno do nome de Tarcísio e Tarcísio começa a sua caravana pelo Brasil. Não pode só ter caravana petista, tem que ter a caravana da direita para que as pessoas conheçam as ideias e propostas da direita. Rapidamente, antes de passar para o delegado Palumbo, mas o que determinaria esse cenário Chile, Dávila? Para vários partidos de direita e centro-direita lançarem seus candidatos, qual seria o fator determinante? A não escolha de Bolsonaro por Tarcísio? Exatamente. Se o Bolsonaro preferir não escolher nenhum nome, isso vai fazer com que Tarcísio não entre na eleição, porque ele tem uma reeleição garantida em São Paulo. Ele não vai entrar numa aventura. Então,
Eu entendo que este é um fator importante. E sinais importantes vêm acontecendo essas semanas. Por exemplo, a conversa de Tarcísio com Flávio Bolsonaro em torno das medidas importantes, essa mudança de tom de Eduardo Bolsonaro na entrevista, tudo indica que isso vai acontecer nas próximas semanas ou nos próximos dias. O delegado Palumbo é deputado federal, conversa com lideranças de vários partidos. O que se sabe, o que vem sendo discutido no âmbito lá do Congresso, principalmente da Câmara, em relação a esses cenários possíveis, hein, delegado? Não, é inegável que o Tarcísio, ao meu ponto de vista, é o nome mais forte, mas ele vai ficar dependente da bênção do seu padrinho político, que é o Jair Bolsonaro. Eu acho que se ele sair sem o aval, sem a bênção do Jair Bolsonaro, ele vai estar dando um tiro no pé, porque ele vai ser taxado como traidor. Eu penso que a gratidão, ela não acaba, ela não prescreve, não tem fim a gratidão. Hoje ele é governador, e ele sabe disso, não é demérito nenhum, por causa do Jair Bolsonaro, por causa da força do Jair Bolsonaro. Então é inegável, no meu ponto de vista, penso eu, que ele deveria, né, pelo menos se consultar ou receber algum tipo de recado para saber se ele é o candidato do presidente Bolsonaro. Caso contrário, o Bolsonaro escolha outro, Flávio Bolsonaro ou qualquer outra pessoa, e ele resolva se aventurar, eu acho que a direita vai entender isso como uma traição. E a gente sabe que traidores costumam não prosperarem na política. E presidente da República, governador, creio eu que ele não vai prosperar se ele tiver um gesto como esse. Não, o Bolsonaro escolheu X, mas eu quero ser presidente da República, vou me lançar com o apoio do Centrão. Como é que vai ser visto isso pela direita? Eu entendo isso como uma traição. Para ele, o caminho mais viável é ou o Bolsonaro escolher ele tem que vir também, porque senão ele fica numa sinuca de bico. Espera aí, quando você era ministro, eu te lancei governador do estado de São Paulo, você aceitou, ganhou. Agora eu preciso de você nessa missão, você não vai. É assim, então? É assim que eu vou entender. Eu entenderia isso também como uma omissão, como até uma certa covardia. Então ele está dependendo de Jair Bolsonaro. É claro que se o Jair Bolsonaro apontar o dedo para outra pessoa, o caminho fica livre, como o Mota falou, para ele se reeleger. E tenho certeza que ele vai se reeleger muito fácil, porque a popularidade dele está em alta. A gente, claro que a política é igual nuvem, tudo pode acontecer, o jogo pode virar aos 47 minutos do segundo tempo, não tem eleição ganha, não tem eu já ganhei, eu vou ganhar, não tem nada disso, mesmo porque a soberba precede a queda. Então, o mais sensato, na minha opinião, né, e ele é um nome fortíssimo para os deputados de direita que venha a disputar a presidência da República, é que ele espere aí a decisão do presidente Jair Bolsonaro, Caniato. Mota, só para a gente encaminhar essa discussão para o final, mas pegando aquele cenário que o Dávila desenha, da possibilidade de Jair Bolsonaro não escolher Tarcísio então diz, não vou embarcar nesse projeto de presidência, vou esperar, vou continuar no meu projeto aqui no estado de São Paulo, buscar a reeleição. E aí vários candidatos de direita e centro-direita entrariam nessa disputa. Você acha que esse cenário também permite a entrada de outsiders? Porque há 2 dias o Luciano Huck concedeu uma entrevista e novamente menciona a possibilidade de disputar a presidência. Você acha que na urna eletrônica, em 26, os nomes que aparecerão são esses que a gente discute aqui diariamente? Ou há espaço para um outsider, uma figura conhecida da televisão, alguma coisa do tipo, uma surpresa, alguém que até seja do universo político, mas alguém que venha de fora e surpreenda? Poxa, esse vai se candidatar? Bom, vamos responder essa sua pergunta com bastante cuidado. Espaço para outsider sempre há. Basta haver um partido. Até onde eu sei, qualquer partido pode lançar um candidato a presidente. O Dávila me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que não existe nenhuma cláusula de barreira impedindo um partido de lançar um candidato. E eu acho que a gente vai ver isso. Nós vamos ver candidatos que não correm o menor risco de ganhar. Zero, absolutamente zero. Mas eles vão lançar as suas candidaturas. Por quê? Ora, muita gente acha que o único objetivo de uma campanha
eleitoral, principalmente presidencial, é ganhar. Não! Há outras razões para você lançar uma campanha eleitoral. Uma campanha eleitoral envolve muitas verbas, né? Para começar, movimenta muito dinheiro, muitos recursos. Depois, uma campanha eleitoral dá muita exposição, dá oportunidade de você participar de debates, você ser entrevistado. Se você realmente tiver boas ideias, se você tiver o que dizer, se você tiver boas propostas, mesmo que você perca e perca feio, você pode sair de uma campanha eleitoral muito maior do que você entrou. E na próxima eleição, você pode ter já a sua eleição garantida para vereador, para deputado. Então, eu acho que nós vamos ver, sim, vários nomes de direita e de direita, entre muitas aspas, colocando a sua cara na eleição. Eu acho que isso é praticamente garantido, Caniato. E principalmente essas figuras que são como aquelas aves migratórias, né? Que vão de 4 em 4 anos, elas aparecem, né? Dizendo, não, agora estou pensando em ser candidato. Mas onde é que você andava, companheiro, quando o Brasil estava no meio dessas dificuldades todas, nesses momentos difíceis? Onde é que estava você quando a sociedade mais precisava de uma palavra? Onde é que você se escondeu no momento em que o Estado brasileiro resolveu dizer que 40 gramas de maconha, tudo bem, pode portar, que está tranquilo? Eu acho muito engraçado como cidadão essas pessoas que não têm nenhum pudor em se colocar, né, à disposição do país. Muito obrigado. Quando a gente achar que a gente precisa de vocês, a gente chama. Pois é, o Dávila participou de um processo desse, eu acho que tem algo a colaborar nesse debate aqui. Enfim, já pudemos nos deparar com algumas figuras que até ganham algum espaço, mas por conta do posicionamento um pouco pitoresco, né? Sei lá, Cabo Daciolo, Padre Kelmo, tem algumas figuras que acabam ganhando uma certa notoriedade, mas não pela defesa do seu programa, enfim, por outras coisas. Mas o que é preciso considerar sobre esses nomes que muitas vezes surgem, né? Um apresentador ou alguém oriundo do empresariado, enfim. Neto, muita gente cisca e flerta em ser candidato, mas na hora do vamos ver, o que está em jogo na vida dela, o que ela vai perder, o que ela tem que abrir mão, muita gente desiste. Por isso que esse negócio de ficar cogitando nomes, a gente não deve levar muito em consideração. Quero ver na hora do vamos ver. Assim, olha, eu vou abrir mão da minha vida pessoal, eu vou disputar a eleição, eu tenho o apoio da minha família, que é muito importante. Ninguém é candidato sem apoio da família. Então, é uma conjuntura de fatores que não é trivial, não. E ainda mais candidatura majoritária. Expõe a família, expõe as coisas. Eu me lembro de uma coisa curiosa, Caniato, na minha campanha, que a primeira coisa era uma roda de conversas para você falar sobre a sua vida e todas as coisas que poderiam ser exploradas na campanha. Você tem que estar de peito aberto numa campanha política, então você tem que ter um passado limpo, você tem que ter uma história boa, justamente para não cair nas cascas de banana que vão jogar pelo caminho. Então, não é uma tarefa fácil. Então, especular nomes como o Mota disse, sentir o gostinho do perfume. Agora, entrar na campanha, falar eu aceito esse desafio, aceito essa missão, isso é para poucos. É isso, claro que vários... Quer fazer um complemento? Quer fechar, delegado Palumbo? Antes disso, delegado, eu só preciso fazer uma rápida parada para as pessoas que nos acompanham pela rede. Mas nós seguimos aqui com as análises. Delegado Palumbo fará um complemento ao que disseram o Mota e o Dávila. Vai lá, delegado. Não, concordo 1000% que o Dávila falou. As pessoas acham que é um mar de flores quando você se coloca numa candidatura, mesmo como deputado, o vereador, você apanha de manhã, tarde e noite. Tudo que você faz é motivo de você tomar porrada o tempo todo. Não são só flores, eles são covardes. Eles atacam a sua família, atacam a sua esposa, seus filhos. Meu pai, com 90 anos, foi atacado durante a campanha. Né? Então, o Dávila está certíssimo, né? Não é fácil. Imagine um cargo do tamanho da presidência da República. Se deputado já apanha, o jogo é tão sujo, Caniato, que os seus adversários, seus concorrentes políticos, colocam os assessores para te atacar o tempo todo.
É nítido isso. Só que a população não sabe. Para a população, por exemplo, o deputado trabalha de terça, quarta e quinta ele já volta para a base dele. Hoje eu posso falar com muita tranquilidade. Eu trabalho, no mínimo, 4 vezes mais do que eu trabalhava na polícia. E é porrada o tempo todo, sem parar. Manhã, tarde e noite. Eu acordo tomando pancada.